Olá, esta é a 18ª aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema vai ser um exemplo e um exercício do caderno São Paulo Faz Escola. E em cima desse tema, que chama perpendicularismo entre duas retas, dificinho essa palavra, hein? A gente vai, em cima desse tema, a gente vai resolver uma questão do Enem 2019, tá? Então preste atenção que é importantíssimo, né? Creio que todos estão com a ideia de fazer o Enem, né? Então aí a palavra perpendicular, né, significa o quê? Quando duas retas se cruzam, elas têm que formar um ângulo reto que é chamado de ângulo de 90 graus. Então eu vou pegar o exemplo, vou fazer pelo GeoGebra e aí vocês podem conferir também, né, usando o GeoGebra também, para poder ficar mais fácil aí para vocês estudarem e também usar a tecnologia como ferramenta de estudo, né, que também é válida, tá? Bom, então na página 12 da apostila tem essa representação aqui, tá? E vou ler aqui o que está falando do texto. Ó. Se duas retas inclinadas em relação aos eixos coordenados R1 e R2 são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus, certo? Volta aqui. Então, suas inclinações M1 e M2 têm sinais opostos e são inversas. Isto é, se você pegar um e multiplicar pelo outro, vai dar menos 1. Como é possível perceber nessa análise, né? Uma análise não está muito clara assim não, tá? Mas aí tá lá, né? Daria para fazer de outras maneiras, mas como a gente tem aí a tecnologia, eu vou mostrar pela tecnologia. Então, o que acontece aqui, ó? Aqui é uma reta crescente, né? Que o A é positivo, a tangente também é positiva, e aí eu tenho uma decrescente, certo? Então aí a tangente tem que ser negativa e o A também negativo, tá? Então aí a gente vai fazer esse exemplo usando duas. Eu peguei dois exemplos aqui numéricos, eu acho que fica mais fácil de entender. E eu, em vez de usar M1 e M2, eu vou usar A1 e A2, tá? Porque a gente está usando a inclinação lá, está usando M, mas não faz diferença nenhuma. Então eu vou pegar essas duas aqui, ó. O que vai fazer o papel dessa que está crescente, que o A é positivo aí, vai ser essa daí, 2x mais 3, e o que vai fazer o papel da decrescente vai ser essa aí, 1 sobre 2 ou meio x mais 3, tá? Então eu vou jogar essas duas funções aí no GeoGebra e aí a gente vai tentar analisar. Eu acho que fica mais fácil fazer olhando o GeoGebra em vez de criar ainda mais fórmulas e mais conceitos aí. Porque esse conceito é bem fácil aí. A gente vai provar que se a gente multiplicar os dois, se forma um ângulo de 90 graus ali, nos dois gráficos, multiplicar os dois vai dar menos 1, tá? Então vou abrir aqui o GeoGebra. Vamos lá. Então tá aqui já. Vou colocar a primeira função, 2x mais 3, certo? Então tá lá o gráfico dela. Depois eu dou uma reduzida aí na tela, só para ficar melhor. E aqui, opa, menos, né? Tem um negativo aqui, deixa eu apagar. Menos 1 sobre 2. Ficar aqui do lado para digitar o x, né? E mais 3, mais 3. Opa, vamos lá. Uma travadinha aqui na internet. Opa, saiu um trem estranho ali. Vamos ver aqui. Aí caçada. X mais, dá um espaço aqui, ver se vai melhor. Inferno. Eu tô colocando o símbolo errado, caramba. Mais 3.
Bom, e agora foi. Aí o que a gente percebe? Não, lógico que no GeoGebra não vai marcar o ângulo de 90 graus, né? Essa é a construção matemática, a gente já percebe. Então o que a gente viu aqui, ó? Que forma no cruzamento delas duas, usando uma atividade aí que teve na apostila, retas concorrentes, elas formam um ângulo de 90 graus, certo? Então é isso lá. Aí o que nós vamos fazer? Voltando lá para o aplicativo não, para a apresentação aqui, nós vamos provar que aquela ideia que fala lá na apostila, se eu multiplicar os dois coeficientes, fica igual a -1 quando elas se encontram, formam um ângulo de 90 graus, quando elas são perpendiculares, tá? Então, não é todas, elas têm que formar um ângulo de 90 graus ali, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o A1, só mudei a nomenclatura, mas não muda nada, tá? O A1, só para ficar igual que a gente fez nos outros, o A1 é igual a 2, que é essa da reta crescente, e o A2 é igual a -meio, que é essa da segunda. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir nesta fórmula, né? Vamos dizer assim, né? Que é esse conceito aqui matemático que está lá, e a gente vai ver se dá -1, tá vendo? A2, A1, que é igual a 2, e A2 que é igual a meio, certo? Vou substituir lá, vou multiplicar e vamos ver. Bom, aí tá multiplicando por 2, dividindo por 2, olha agora, hein? Passa a vara com PowerPoint, agora que foi o negócio aí, cancela 2 com 2, sobra só o 1, né? Então fica 1, -1 igual a -1, então bate a fórmula, tá? Então toda vez que for perpendicular, ela formar uma reta, né, que forma um ângulo de 90 graus, ali, igual é o caso, se eu pegar os dois coeficientes e multiplicar, eu vou ter o oposto e o inverso, né? Então, quando eu multiplico só dá 1, e o contrário, né, o oposto, -1. Tudo bem? Então é essa daí, bem tranquilo, o conceito acho que fica mais fácil de entender assim, tá? Aí na atividade que está no caderno São Paulo Faz Escola, que é na atividade aqui a 4, na página 13, ele pede para trabalhar essas ideias. Então eu vou fazer o primeiro, tá? Que é o mais facinho aí depois eu vou deixar vocês quebrarem um pouco a cabeça com esses outros aí. E aí presta bastante atenção nesse tema aí, que aí é o que eu falei. Aí é o último exercício que a gente vai fazer de equação da reta, né? Eu acho que já deu, já faz umas 5 aulas aí mais ou menos, que a gente está trabalhando esse tema, e aí a gente vai fazer a equação da circunferência na aula de amanhã, tá? Bom, então vamos lá. Atividade 4, considerando os apontamentos teóricos anteriormente citados, determine a equação da reta T que passa pelo ponto A e é perpendicular a reta R, nos casos, aí tem lá os casos. Então, como eu falei para vocês, é bem teórico, né? Aí quando a gente fazer o material, né, do estado, não que seja ruim, aqui é teórico. Aí no Enem nós vamos ver uma situação, que é sempre esse conceito que a gente está aprendendo aqui vai ser aplicado a um problema. Então lá, o que a gente aprendeu, o que está falando teoricamente? Que se a gente multiplicar os dois coeficientes de retas diferentes, são perpendiculares, que quando cruzam formam um ângulo de 90 graus. O resultado vai ser o oposto e o inverso, ou seja, ele colocou lá como -1. Então como é que nós vamos fazer aqui, tá? Ó, então pegando lá aquela formulazinha lá que foi desenvolvida e provada, né, pelo GeoGebra, lá o primeiro lá é o A1, né? Certo? Ó, repara na reta R ali, tá trocado os valores, tá? Cuidado para não confundir, alguns vestibulares colocam assim. Então, o A é o -3, que está do lado do X, né? O número que está multiplicando o X, e o B é 4 positivo. Então, né, o A ali é -3. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver usando aquela equaçãozinha ali para poder saber qual é a reta T que é perpendicular a essa reta R aí, tá? Então substituindo,
ficaria menos 3, que multiplica a 2, igual a menos 1. Tá multiplicando, passa dividindo, né? Então ficaria menos 1 dividido por menos 3, lembrando, né? Que aí aplica lá, sei lá como é que você aprendeu isso aí, regra de sinal e tal, não sei, mas tem que dar positivo essa bagaça aí, né? Então tem que dar menos 1, ali ficaria menos 1 dividido por menos 3, então aí fica igual a menos 1/3 positivo, certo? Ó, se vocês quiserem fazer só essa parte aí, já tá ótimo, né? Porque a outra vocês já fizeram, né? Nos exercícios anteriores, tá? Quiser só aplicar aquela formulazinha ali e achar qual é o coeficiente para aquela reta ser perpendicular, já tá bom, tá? Mas aí ele pede para escrever a equação. Então eu peguei o ponto que ele deu, ponto a coordenada 0 e 0 para x e y, né? E aí, substituindo naquela fórmula geral, a gente acha, né, que o a é 1/3, o x é 0 e o y 0, certo? Então, ficaria algo mais ou menos assim, tá vendo? Aí, o que a gente faz aqui? 1/3 que multiplica 0, olha lá, passa a vara com PowerPoint, né? E aí fica igual a b igual a 0, tudo bem? Então, significa o quê? Que a equação que é perpendicular àquela reta R, né, que forma um ângulo de 90 graus, quando elas se cruzarem, vai ser aí 1/3 de x. O mais 0 eu não coloquei, né, que não precisa colocar, né, porque mais 0 vai dar o próprio valor aí, certo? E aí, precisaria colocar ela ali, tá? Se quiser fazer assim completo, pode fazer, mas se não quiser, faz só aquela primeira parte, já tá bom demais. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui no GeoGebra e vou conferir para ver se está correto. Vocês podem fazer isso também, tá? Deixa eu já sair aqui, aí a gente já confere e vê se está correto, tá? O cálculo lá que a gente fez, né? É bom que vai usando o GeoGebra para dar uma lembrada em algumas coisas. Então, a primeira foi 4 menos 3x, certo? Aí, essa daí é a reta que ele chamou lá de R. Agora vamos ver a reta T que a gente chegou, que é o quê? Que é 1/3 de x. Então, ver aqui para não errar de novo, tá lá? 1/3 de x, certo? Bom, olha lá, tá vendo? Passa no ponto 0 e 0, que foi o ponto A que ele deu, tá? Só clicar aqui para ficar bonitinho. Forma o ângulo de 90 graus, tá vendo? O encontro delas aqui forma um ângulo de 90 graus, onde você quiser, aqui, em cima, embaixo, do lado. E aí, tá provado aí que sempre que isso acontecer, quando você multiplicar os dois, vai dar menos 1, né? Que é o inverso e o oposto, as duas situações aí. Bom, aqui também, só para critério de curiosidade, coloquei um x, mais 1 que multiplica x, poderia colocar só o x também, né? Poderia ser x sobre 3, mas preferi deixar assim, que foi o resultado que deu, tá bom? Então aí vocês façam a atividade 4, aí eu resolvi, né? Tem mais outros exercícios aí, mas eu resolvi dar uma paradinha, porque eu acho que já tem exercícios suficientes. E aí a gente vai estudar amanhã o tema que está na página 14, equações da circunferência, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida, coloca lá no grupo, no canal, ou manda no particular, a gente tenta ajudar, tá bom? Um abraço a todos e até amanhã. Eu vou tentar postar um pouco mais cedo, mas eu estou meio corrido aí com as situações aí diárias do dia a dia, que nem diz o profeta, né? Mas aí se nem que for 10 horas da noite, eu coloco a aula aí, tá bom? Para manter o cronograma. Um abraço a todos, fiquem em paz, até amanhã.